Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O futuro do Brasil passo a passo. Sempre que ocorre um aumento de hostilidade entre as nações, os meios de comunicação em geral e as pessoas em particular apresentam a seguinte questão que permanece latejando no inconsciente coletivo: serão essas hostilidades o início da Terceira Guerra Mundial? Somente as profecias de Deus, há tantos milênios registradas na Bíblia Sagrada, podem responder a esta pergunta, tranquilizando os que acreditam na condução divina sobre os negócios humanos. Abandonando a superfície dos acontecimentos e mergulhando a nossa sonda investigativa na gênese dos fatos, podemos estabelecer, com base nesta conexão de vaticínios que vamos apresentar aqui, uma cronologia de eventos que deverão preparar os caminhos para o advento do próximo Armagedon. A Terceira Guerra Mundial é chamada no Evangelho de Grande Tribulação e no Apocalipse de Armagedon. Esquematizando, diremos que essa guerra futura, que encerrará para sempre a sucessão de guerras que tem ensanguentado a humanidade, não deverá ser deflagrada sem que primeiro ocorram, ao lado de outros fatos precursores, os 4 seguintes acontecimentos. Primeiro, crescente hostilidade entre as nações, transformando o mundo naquilo a que Jesus chamou de princípio das dores. Esse fato irá criar um clima de insegurança geral e histeria coletiva que assolará todos os povos, e cujo marco inicial podem ser considerados os infaustos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América do Norte, quando aquela grande nação sofreu um inusitado e terrível ataque terrorista. Segundo, em decorrência dessa crescente hostilidade internacional, ocorrerão várias migrações, a princípio discretas, mas em seguida transformando-se em verdadeiro êxodo de povos de todo o mundo em direção à América do Sul, principalmente para o Brasil, em busca de condições mínimas de paz e segurança que não encontram em seus países, conforme previsto pelos profetas bíblicos Isaías, Ezequiel e Jeremias. Terceiro, o aparecimento do Anticristo no Oriente Médio, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adorador do Deus das fortalezas, que irá se declarar Deus e exigir a adoração devida a esse status divino, polarizando em torno de si, a começar por grande parcela do povo judeu, todos os que acreditam ser ele o Messias prometido. Como diz o Apocalipse 13:8, abre aspas, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Fecha as aspas. É a abominação da desolação no lugar santo, a que se refere Jesus no Evangelho, conforme está previsto também em Daniel e em Paulo,
bem como no Apocalipse. Quarto, depois disto, deverá eclodir a guerra nuclear entre as nações, ou terceira e última guerra mundial, gerando aquele dilúvio de fogo de que nos dá notícia o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, seguido de um dilúvio de água anunciado por Jesus em Lucas 21, 25, 26, em consequência de um estremecimento súbito do eixo da Terra, visando a sua verticalização, redundando na desencarnação em massa de um terço da humanidade, como informa o profeta Zacarias 13:8. Os sobreviventes, principalmente os que habitarem a América do Sul, que será chamuscada em uma justa medida, reiniciarão uma nova era para a humanidade, sob o alvorecer de um novo céu e uma nova terra, porque as primeiras coisas passaram, conforme previsto no Apocalipse. A muitas pessoas causa incredulidade e horror essa possibilidade de morticínio em massa, ainda mais quando revelada e conduzida pelos poderes espirituais diretores do planeta. Uma rápida leitura, porém, do capítulo intitulado Da Lei de Destruição, constante do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, fará dissolver essa falsa impressão que revela mais desconhecimento da lei divina por parte dos homens do que verdadeira espiritualidade. Vamos destacar 6 itens do que disseram nesse capítulo as entidades superiores. 1. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. 2. Deus permite que a humanidade sofra por meio desses flagelos para fazê-la progredir mais depressa. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. 3. Deus poderia empregar meios mais suaves para levar o homem à evolução, mas o homem não sabe tirar proveito espiritual desses meios. É preciso, pois, que seja atingido no seu orgulho e sinta a sua própria fraqueza. 4. Embora nesses flagelos possam morrer tanto o homem de bem quanto o perverso, é preciso salientar que os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem o mundo verdadeiro. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarces com os quais os espíritos aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os povos, o panorama é semelhante ao de um exército cujos soldados ficassem com seus uniformes rasgados durante a guerra. O general se preocupa muito mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. 5. Se considerasseis a vida como exatamente ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daríeis tanta importância. Em outra existência, as vítimas desses flagelos encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem reclamar. 6. Finalmente, há alguns flagelos que o homem consegue afastar, mas há outros que resultam da imprevidência do homem. Entre os males que afligem a humanidade, há aqueles que são de caráter geral, pois se encontram nos desígnios da providência, e desses males cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe.
O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes, esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Diz mais a doutrina espírita no livro Os Quatro Evangelhos, publicado por João Batista Rustem. Abre aspas. No estado de inferioridade em que ainda se acha o vosso planeta, os flagelos, a peste, a fome e a guerra contribuem para o progresso dos povos, porque são meios de provações e expiações e servem para o desenvolvimento da civilização, da ciência, do adiantamento moral e intelectual, abrindo caminhos à atividade e também à prática do devotamento e da caridade. As vítimas dessas calamidades são vítimas voluntárias, visto que a título de provação, de expiação ou de missão, procuram, por si mesmas, nascer num país ou no seio de uma família, viver ou achar-se em um lugar onde viessem a experimentar qualquer um daqueles chamados flagelos. São efetivamente flagelos, no sentido de que atingem indistintamente grandes e pequenos, lembrando assim ao homem que diante do poder de Deus todas as cabeças se encontram à mesma altura e que, uma vez caídas, todas ficam em um mesmo nível sobre o solo. Não vos lamenteis, portanto, quando virdes uma calamidade pública abater-se sobre um país. Dizei ao contrário, bendito seja o Senhor, que estende seu flagelo por sobre as massas e pesa na sua balança o valor de seus povos. Esse grande Deus que manda às nações o progresso, bem como a paz aos homens de boa vontade. Fecha as aspas. O futuro do Brasil passo a passo. Caros amigos internautas, as considerações que acabamos de ouvir fazem parte de nosso livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora. Muitas vezes, nas décadas futuras, em seu desvario e em sua ganância de poder, as nações chegarão à beira do abismo, a um passo do Armagedon. Mas sempre que isto ocorrer, elas serão contidas por determinação divina, a fim de que a guerra final não venha a eclodir senão quando os acontecimentos precursores apresentados pelas profecias, assim como outros que virão à luz futuramente, já estiverem devidamente implementados. O conhecimento das profecias, com sua densa bagagem de transformações, não atemoriza os verdadeiros servidores de Deus, conforme a palavra de Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É, portanto, para o remanescente da humanidade, no período da nova era, esta promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada temais, ó pequenino rebanho, pois aprouve ao Senhor Deus vos dar o seu reino. E, no rebojar de todos esses acontecimentos, a missão fraternista e unificadora do Brasil, como um remansoso oásis de esperança e fé, está perfeitamente delineada nestes apontamentos de Humberto de Campos, na sua grande obra intitulada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eis o que diz o Cristo nessa obra, conforme veremos agora em apenas 2 parágrafos. Abre aspas. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra
aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui no Brasil florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Fecha as aspas. O Brasil no Apocalipse. Trombetas e trovões rebombam no infinito, mesclando a humanidade em raivoso conflito, fogo, sangue e saraiva, arrojados de chofre, com a besta e o dragão sobre o lago de enxofre. E do poço do abismo, erigido em fornalha, gafanhotos hostis sobressaem a batalha. Freme a terra o pavor do sol negro em eclipse, sob o horrendo painel, a luz do Apocalipse. No entanto, vendo João, o grande evangelista, nova e radiosa terra, em sagrada conquista dos remidos de Deus no Brasil do porvir, sereno, mais se entrega à faina que o compraz, e escuta, escreve, assina a mensagem de paz daquele que era e é, e que em breve há de vir. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.